E aí, pessoal, professor Gessé falando aqui, vamos continuar nossos estudos sobre dissociação, ionização, e aplicado a esses temas que a gente já estudou, dissociação e ionização, hoje vamos começar a estudar os conceitos de ácidos, tá bom? Ácido é uma palavra muito comum no nosso cotidiano, tá? Em diversas situações, e na química ela também tem, tá, as suas visões do que é um ácido, certo? Então, conforme os estudos em química eles foram evoluindo, os cientistas eles perceberam que muitas substâncias apresentavam propriedades bem semelhantes. Tinham propriedades ali que eram bem parecidas, e aí eles foram alojando essas substâncias de acordo com suas propriedades, assim como é feito lá na tabela periódica. E é como se você tivesse, né, uma organização de funcionalidade dessas substâncias organizadas como numa biblioteca. Tá? Numa biblioteca você chega, você tem uma parte de história, de geografia, de química, de física, de biologia, de literatura e todas as outras disciplinas divididas em cada bloco ali da biblioteca, porque se tivesse tudo junto não teria como tu entender. Assim também é aqui nas ciências da natureza, tá? A gente vai ter a dissociação e a ionização aplicada a essas substâncias, e aí a gente vai conseguir entender. Hoje a gente vai estudar os conceitos de ácidos, tá bom? Muitas vezes no nosso dia a dia a gente utiliza, né, essas frutas aqui que a gente está vendo na imagem, limão, laranja, tangerina, e a gente diz que essas substâncias são substâncias cítricas, que elas são levemente ácidas, tá? Aí ela tem um ácido forte, um ácido fraco, mas será se esse conceito está certo, saber se o ácido é forte ou fraco? É isso que a gente vai entender aqui, tá bom? Então, ao longo do tempo, a gente já pode ir começando aqui. Deixa eu avançar aqui pra gente. Ao longo do tempo, né, foi feito estudos, tá, dentro da química, e várias teorias foram estabelecidas para saber o que é o famoso ácidozinho aqui, ó, tá bom? Então vários cientistas propuseram teorias sobre os ácidos. Bronsted, Lewis, tá? Temos a teoria de Lewis, que são teorias um pouco mais avançadas, e a gente vai estudar no segundo ano do ensino médio. Já a teoria que a gente vai estudar aqui para os ácidos é a de Arrhenius, tá? Em 1884, ele desenvolveu um conceito de ácido, tá, que é mais simplificado para a gente aqui no ensino médio, para a gente entender as reações químicas. Então, para Arrhenius, o que era um ácido para ele? Tá? Um ácido para Arrhenius são compostos, né, que sofrem ionização em solução aquosa, quer dizer, em água, produzindo um único tipo de cátion, o H+. Então, uma vez que você vê esse H+ aqui, está relacionado à teoria de Arrhenius, tá certo? Então, para ele, quando você colocava um ácido em solução aquosa, quando você coloca ácido em água, ele vai sofrer ionização. Professor, mas por que ele sofre ionização? Lembre-se de que um ácido, né, são compostos moleculares. A gente vai ver já os exemplos de ácidos, e a gente vai ver que eles são componentes, né, seus compostos são moleculares e apresentam exclusivamente ligações covalentes. Então a gente não está trabalhando aí com substâncias iônicas, e a gente sabe que quem tem ligação covalente, de certa forma, é um composto molecular, tá? São substâncias moleculares, justamente por conta do tipo de ligação, e portanto sofrem ionização. A gente viu que o processo de ionização é diferente do processo de dissociação, tá? A dissociação ela vai estar aplicada a outra função química, tá bom? Então a primeira função dentro da nossa biblioteca da química que a gente vai estudar são os ácidos. A primeira função, né, dentre as funções químicas inorgânicas, tá? A gente tem o primeiro bloco da nossa biblioteca, que são os ácidos. E aí eles sofrem ionização. Sempre lembrem que um ácido ele sofre ionização, tá bom? Os íons são formados, tá, ali pela ruptura da molécula, tá bom? E não pelos íons que já são formados com uma ligação covalente, certo? A gente tem aqui dois exemplos. Deixa eu voltar aqui para deixar só um para a gente, depois a gente vê o outro, tá? Temos aqui o HCl, tá? Que é o ácido clorídrico. O nome, não se preocupe que a gente vai ter uma sessão só sobre a nomenclatura deles. Então, HCl. Aqui é o hidrogênio ligado a metal, que é o cloro. Logo, eu sei que essa substância é uma substância
covalente, ela tem uma ligação covalente, né, pessoal? A metal ligado a hidrogênio. Então, na presença, né, presente na composição do suco gástrico do estômago da gente, aquele famoso ácido que a gente diz que tem no nosso estômago, e também comercializado na forma impura com o nome de ácido muriático, utilizado para limpeza de revestimento de piso e coisas do tipo, em hospitais, tá certo? Frigoríficos, esse ácido aqui é utilizado. Então, para Arrhenius, se a gente for entender esse ácido aqui segundo Arrhenius e não sobre as outras teorias, a gente vai ver aqui, ó, ela pode ser escrita dessa forma. Tu pega o HCl, coloca aqui nos teus reagentes, tá? Coloca aqui o HCl nos teus reagentes e esse HCl você pode, né, colocar mais água ou tu pode colocar a água apenas aqui em cima, tá? Da setinha que indica a reação química. Esse HCl ele vai ter, né, ele vai formar íons, essa molécula ela vai ser rompida e aí ela vai formar o H+, tá? Aqui na reação do produto e o Cl-. Então isso condiz com a teoria de Arrhenius, o conceito de Arrhenius. Então o ácido é um composto que quando eu coloco ele em solução aquosa em água, ele vai liberar como único cátion o H+, tá? Esse H+ aqui, ó, tá bom? Que vem aqui proveniente da ruptura dessa molécula. A gente entendeu o processo de ionização, tá? A água vai se aproximar dela aí, vai ter lá aquele momentozinho de dipolo, e aí ela vai atrair e vai acabar rompendo essa molécula, formando esses íons, tá certo? E aí você representa dessa forma na reação química. Você pode também, né, colocar aqui também os índices de aquoso. Ou você pode colocar o HCl mais água de forma mais completa, a reação química, formando H3O+, que esse íon aqui, de forma simplificada, eu também conheço como H+, tá bom? É a mesma coisa, só que aqui é uma forma mais completa, mais Cl-. Aqui é a reação completa, balanceada, então você pode representar das duas formas. Essa daqui é a reação química de ionização de um ácido. Tá? O que está acontecendo é a ionização, porque esse composto é covalente. Um outro exemplo para a gente é o ácido. Deixa eu voltar aqui. Um outro exemplo para a gente é um ácido sulfúrico, muito conhecido o ácido sulfúrico. Tá? É o H2SO4, um ácido muito corrosivo, presente na solução de água de bateria dos automóveis, tá certo? Porque tem lá o processo de eletroquímico e necessita do ácido. O desenvolvimento industrial de um país pode ser definido em razão da produção desse ácido, tá certo? E aí eu tenho aqui as reações que envolvem esse ácido aqui, ó, H2SO4 em água, formando 2 mols de H+. Esse 2 aqui é proveniente, galera, justamente desse índice 2 do ácido aqui, ó, tá? Eu tenho esse índicezinho 2 aqui, aí eu já sei que vai formar 2 mols aqui, ó, tá? E aí o restante, né, o ânion que forma é o SO4-, tá? Aqui é a parte negativa, e aqui eu vou liberar esse hidrogênio que é chamado de hidrogênio ionizável, tá bom? Por isso que eu tenho aqui o H+ e o SO4 2-. Por que é 2-, professor, aqui em cima? A gente sabe que é 2- porque eu tenho aqui esse coeficiente 2 e me indica que eu tenho 2 cargas positivas. Então essas cargas têm que se anular. Então esse 2 multiplica essa cargazinha daqui de cima, vai ficar 2 cargas positivas, então eu necessito de 2 cargas negativas aqui no meu ânion para poder neutralizar, tá, aqui os meus produtos. Você pode representar assim de forma mais simples ou de forma mais completa. H2SO4 mais 2 mols de água. Por que eu coloco 2 mols de água aqui? Porque eu sei, já que eu tenho 2 hidrogênios aqui, ó, eu vou necessitar de 2 mols de água para poder quebrar aí, né? São 2 hidrogênios ionizáveis. A gente vai ver isso mais na frente de forma mais detalhada. Vai formar 2H3O+, que no caso é a mesma coisa de eu formar 2 mols de H+, e o ânion SO4 2-, tá bom? Então é assim que esse ácido age, tá bom, juntamente com a água. Outros exemplos de ácido, a gente tem aqui, né, o H2CO3, que é o ácido carbônico, muito importante, que é o ácido presente nos refrigerantes, certo? Deixa eu voltar aqui, opa, passou sem querer. É o ácido presente nos refrigerantes, tá? É ele que dá aquele, ele vai se decompor aí na água, ele vai formar H+ e SO3 2-. Bom, ele que vai dar o efeito de borbulhamento dentro do refrigerante e também outras características, tá? Eu tenho ele aqui de forma mais completa, H2SO3 e com 2 mols de água, formando 2 mols de H3O+, mais CO3 2-, tá bom?
Eu tenho o ácido fosfórico, H3PO4, que é um ácido utilizado na indústria de alimentos como acidulante, certo? Ele vai ali modificar a propriedade dos alimentos, tá, ok? E vai influenciar em validade e consistência do alimento. H3PO4 em água forma 3 mols de H+, justamente porque eu tenho um índice 3 aqui, galera, ó, e aí eu já entendo que aqui vai ter que formar 3 mols de H+, pela estequiometria, né, pelo balanceamento da equação. E aí, como eu tenho 3 cargas aqui positivas, eu já deduzo que eu tenho 3 cargas positivas, eu vou necessitar de uma carga 3- aqui no meu ânion, tá? 3- para poder estabilizar essa carga positiva também. De forma mais completa, vou colocar com 3 mols de água, reagindo, né, formando 3 mols. O que tu vai mudar é só que, né, em vez de tu colocar H+, tu vai colocar H3O+, e ainda continua o ânionzinho nessa mesma quantidade. Isso não vai mudar. Você tira a água daqui, tá, que estava em cima da setinha, e coloca aqui, ó, de forma mais completa, somando nos reagentes. O último ácido que a gente vai ver hoje, existe vários outros, mas eu trouxe aqui os mais importantes. É o ácido acético, também conhecido como vinagre, ácido orgânico que dá o sabor azedo à solução chamada vinagre, tá bom? A gente tem ali uma solução de ácido acético diluída em água, e esse ácido acético, né, ó, CH3COOH, normalmente é essa parte da molécula aqui que dá a característica ácida pro ácido acético, tá bom? É um ácido orgânico, ele já não é um ácido inorgânico, tá bom? A gente vai estudar muito ele na química orgânica, certo? Então o CH3COOH em água forma CH3OO- e H+. Veja que o ânion é esse daqui. Para que você entenda melhor, eu acho que dá para me escrever aqui para vocês, né, a estrutura plana boa parte da estrutura plana desse ácido. Esse grupo COOH, ele se mantém assim, ó, uma dupla com o oxigênio e uma ligação simples com o OH. Esse hidrogêniozinho aqui, ó, essa parte da molécula que eu desenhei aqui, é esse COOH que a gente tem aqui em cima. Esse COOH aqui, ó, é o grupo carboxílico, tá? E é esse hidrogêniozinho aqui que é o hidrogênio ionizável, tá bom? É ele que vai sair formando esse H+ aqui. Por isso que eu tenho toda a molécula sem o hidrogênio. Aí fica negativo, tá bom? Porque eu tenho aqui o próton, né, que é o H+, e o ânion formado, tá? Lá na orgânica a gente explica muito bem isso daqui. O ácido acético também com água de forma mais completa, H3COOH- e H3O+, tá? Se eu tenho H+ aqui, um mol de H+, eu também tenho H+ aqui. Não se esqueça que não é esses 3 hidrogênios aqui que vão ser os ionizáveis, não. É só esse hidrogênio aqui, ó, do grupo carboxílico, tá? Só ele que sai. Esses hidrogênios aqui do CH3, ele não vai sair. Então, muito cuidado com isso, porque você pode já olhar e pensar que é esses 3 hidrogênios aqui que vai ser liberado aí como H3O+, e tu poderia colocar 3 mols de H+ aqui, e aí ia acabar dando errado, tá? É só esse hidrogêniozinho aqui que é ionizado. Pessoal, a gente fica por aqui, apenas uma introdução ao que é o ácido, os ácidos de Arrhenius, tá? Os ácidos das outras teorias a gente vai ver um pouco mais na frente, certo? Então a gente fica por aqui, forte abraço e até a próxima aula, com continuação dos nossos estudos.